caráter de Cristo. Quando nós não somos fiéis, tá aí uma das coisas que mais envergonha o nome de Cristo, né? Porque fidelidade é muito além, né, da traição, não ser infiel, né? É muito além. Então, é a capacidade, a virtude de quem cumpre suas promessas, compromissos, acordos, né? E palavra. Também quem não se divide, né? Quem não se vende, não se prostitui com outros deuses. A gente vai ver na história do povo de Israel como eles deixavam o Deus deles, né, para levantar outros altares, levantar outros deuses, colocar sua devoção para outros deuses, que para eles eram palpáveis, né? Então eles se vendiam, eles se prostituíam para uma cultura pagã, para um Deus pagão, porque eles tinham apetites nos seus corações desgovernados, né, que aí entra a questão do domínio próprio, e então eles levantam outros deuses, né? E aí o Senhor vai corrigindo esse desvio de caráter do povo, né? À medida que, né, da jornada deles, da travessia deles aí no deserto, né? E Deus também faz isso com a gente, né? Então é quem não se divide, não se vende. Tem gente que se vende por muito, tem gente que se vende por pouco, né? E se não está tratado nas suas questões importantes da alma, provavelmente vai comprar afeto, vai comprar atenção, de alguma forma vai se vender, né? Isso também são uma forma de infidelidade, né? Então, fidelidade fala disso, né? Aquele que permanece, que vai até o fim do que se propõe, que é perseverante em sua palavra, e é perseverante na palavra, né? Ele persevera, ele continua, ele conclui as coisas. Isso é um fruto do Espírito. Nós temos isso dentro de nós. Nós podemos desenvolver o fruto do Espírito. Nós podemos ser pessoas fiéis. E quando nós nos submetemos a que Deus trabalhe o nosso caráter, né? Então, nós somos tratados para que então a gente seja achado fiel. Então, essa pessoa não tem ânimo dobre, né? Como ela fala em Tiago. Não vive dividida no seu ânimo, hora que é uma coisa, outra que é outra, né? Hora eu amo Deus, outra hora não amo, como Elias fala com o povo lá, né? Vamos, escolham aí que Deus vocês vão servir, se a Baal, sirvam a Baal, se é Deus, sirvam a Deus, né? Então, a gente não pode viver em cima do muro, né? Então, isso fala de fidelidade. Isso é uma coisa que Deus trabalha no caráter dos filhos, a fidelidade e os seus desdobramentos, né? Então, nós precisamos sondar o nosso coração, pedir ao Senhor, Senhor, eu sou uma pessoa fiel. A fidelidade não é uma virtude fácil de ser encontrada, né? E nós muitas vezes achamos que somos pessoas que têm o fruto da fidelidade, nós não temos o fruto da fidelidade, né? Porque alguém que é fiel não tem esse ânimo dobre e não muda de opinião porque alguém não gostou, criticou, né? Alguém que tem a fidelidade, né, fiel a si mesma, fiel que acredita, né? Fiel aos seus, fiel a Deus, porque essa fidelidade a Deus também, ela se manifesta na fidelidade ao seu cônjuge, ao seu amigo, aos seus líderes, ao seu entorno, aqueles com quem você se compromete, né? Nós devemos fidelidade àqueles com quem nós nos comprometemos. E se não é por compromisso, se você, por exemplo, empenhou sua palavra, você vai cumprir a sua palavra, ok? Então, a fidelidade é algo que é raro de ser encontrado. Por quê? Porque nós falhamos muito, nós somos muito volúveis. A igreja, né, os filhos, principalmente os imaturos, são muito volúveis aqui. Então, uma hora está se falando uma coisa, eu acredito, outra hora está se falando outra, eu já acredito na outra coisa. Onde está a fidelidade, né? Por que as coisas mudaram, ok? Então, toda mudança ela precisa ser comprovada, ela precisa vir
de uma nova palavra de Deus confirmada, né? De uma nova convicção formada, ok? A gente não muda conforme o vento de doutrina muda, ok? Então, a questão da fidelidade, como que são os meus olhos, eu sou fiel nas minhas atitudes, eu sou fiel no meu olhar, eu sou fiel no que eu faço, né? Eu tô sendo fiel, eu sou leal, ok? Então, a fidelidade, será que nós somos dignos de confiança, da confiança de Deus, da confiança do próximo, né? Muitas vezes nós queremos algo, queremos até intimidade, mas nós não temos esse fruto manifesto, né? Como receber isso se não temos esse fruto manifesto, ok, gente? Então, não existe relacionamento saudável sem fidelidade. E fidelidade é confiar. Se você não confia no seu líder, né? Isso fala mais de você do que seu líder, na verdade, né? Se você não confia no seu cônjuge, né? Está sempre vigiando, está sempre inseguro, está sempre... existe algo aí que precisa ser tratado na questão da confiança. Se você não confia nos seus amigos, né? Então, onde está esse fruto da fidelidade, né? Onde está? E você é um ser que pode ser confiável para o outro, né? Onde esse outro pode dizer, conta comigo, né? Você pode dizer para o outro, conta comigo, né? Então, você é esse ser digno de confiança, né? Esse filho digno de confiança, porque esse ser digno de confiança aqui, alguém digno de confiança, essa pessoa que o outro não vai ter medo de ser enganado nem iludido, né? Nós não podemos depositar nunca toda a confiança em alguém, mas nós precisamos confiar nas pessoas. Nós não podemos confiar a nossa vida às pessoas, mas nós temos que confiar nas pessoas. Precisamos confiar para entabular uma relação, ok? Se não partir desse lugar, nós temos um problema aí, porque o fruto da fidelidade está relacionado à confiança, né? E é do Espírito. É um fruto que é uma virtude, né? Que se manifesta no Espírito e vem, né, para o nosso comportamento. Ou seja, de se sentir seguro, né? De poder compartilhar, de não desistir, de não abandonar as causas, de concluir as coisas, de não ser alguém dividido, que uma hora quer uma coisa, ou quero a outra coisa, ou quero as duas coisas, né? Então, você não sabe, não tem a capacidade de se comprometer, de cumprir compromissos, sejam eles quais forem, né? Teve lugares que eu fui chamada para pregar, mas é muito engraçado porque muitas vezes não era para mim, vamos dizer assim, uau, estimulante, mas a minha fidelidade a Deus e a minha palavra empenhada me faz cumprir aquilo, né? Por conta da fidelidade a Deus e a minha palavra empenhada. Então, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz aquilo com que a gente se comprometeu, ok? Então, a fidelidade, ela começa nas pequenas coisas. São a nossa permanência e a nossa lealdade e nosso comprometimento desde as pequenas coisas às grandes, né? Então, se você se empenha sua palavra com você sobre algo que você quer fazer, e você fala, a partir de hoje eu decido fazer isso, e logo você quebra a palavra que você empenhou, você não tem o fruto da fidelidade, né? Por quê? Porque quem tem o fruto da fidelidade vai até o fim. Vai até o fim. Isso é do Espírito. Amém, gente? É do Espírito. A gente tem que ter a certeza da origem, né? De onde nasce, para saber que nós temos a capacidade de sermos fiéis aos nossos relacionamentos. Temos a capacidade de sermos fiéis com as pessoas, de confiar nelas, de não traí-las, né? Tempo eu mudo, né? Mudou o curso, aconteceu alguma coisa, e aí? Eu não vou ser fiel naquilo que eu me propus, então nós precisamos manifestar a fidelidade, né? Fidelidade. Aí vamos para mansidão. Ok? Mansidão,
que é brando, ensinável, pacífico, moderado nas suas ações, amável. Brando, ensinável, pacífico, moderado nas suas ações. A mansidão é uma virtude sensacional. E aí Jesus vai falar, né, que pra gente aprender a ser manso com Ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então encontrareis descanso para as vossas almas, né? Alguém manso é alguém que, como também vai dizer nas bem-aventuranças, os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Então a mansidão, ela manifesta-se dessa forma, né? Alguém brando, ensinável. Acho que a palavra mais importante aqui para frisar da mansidão é o ensinável. E o outro é moderado. O outro é amável, né? Isso. E outro é submisso. É alguém que entende que pode ser ensinável e que é bom. Isso é bom. Isso vem da humildade, né? Por isso que o Senhor fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso e humilde. O manso anda com a humildade, né? Para ser manso, não, eu preciso ser alguém que se submete, que se rende, que se curva de verdade, né? Para aprender. Para aprender. Aprender com o outro. Aprender na relação. Aprender na vida, né? Por isso que os mansos, eles herdam a terra, eles têm esse favor sobre eles, ok? Então a gente vai ver em Números 12, 1-3, diz o seguinte: ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens da sua época. Ele foi reconhecido assim, e ele foi alguém que teve um problema com a ira, mas ele, na relação com Deus, ele aprendeu a dominar a ira. Entra aí outra virtude, que é o domínio próprio. Ele aprendeu a dominar a sua ira, né? Então, a mansidão, a gente vai ver em Moisés, que Moisés, na sua trajetória, na sua vida, né? Ele se submeteu a aprender como usar o poder de Deus, né? Dos detalhes, dos pequenos detalhes, ele aprendeu a usar o poder de Deus, a obedecer e ir conforme a palavra de Deus, nos detalhes, porque isso também é importante, porque às vezes, por exemplo, até mesmo, né, nas pequenas coisas que um líder, que um chefe, alguém solicita, né, para o seu subordinado, ele precisa confiar, né, que aquilo que ele vai pedir vai ser feito daquela forma, com aquela característica, aquele serviço vai ser entregue, não de qualquer jeito, né? Então, mas muitas vezes, se você não recebe o comando, se você não cumpre esse comando, né, ipsiliter, né, literalmente, se você não faz esse comando, né, vai dar alguma coisa errada, sabe? Muita gente não consegue. Vou fazer do meu jeito, vou fazer na minha hora. Eu falo, né, assim, na própria missão, às vezes eu peço uma coisa, né, vem de uma outra forma, vem de outro jeito, nos pequenos comandos, nas pequenas coisas, né? Então, se nas pequenas coisas a gente não consegue ser ensinável, tratável, né? Ou seja, entender que existem coisas que precisam ser obedecidas daquele jeito, daquela forma. Se Moisés não tivesse aprendido com Deus de uma forma despojada, né? Como usar o poder dele para estar diante de Faraó e libertar o povo, como usar o poder dele para lidar com esse povo depois na travessia para Canaã. Então, como que ele seria capacitado como líder para isso? Ele precisava ser um homem manso, submetido, que obedeceria
tintim por tintim, detalhe por detalhe do que Deus falou. Isso é obediência, né? Não é a gente fala uma coisa e você faz do seu modo, né? E no geral eu entreguei. Isso não é obediência, isso não é mansidão, né? Isso é orgulho, né? Tem que ter a minha cara, né? Então vamos lá. Uma outra coisa importante da mansidão é o controle da força, né? Na mansidão nós vamos, nessa virtude, a gente vai ver que existe, no manso existe uma força, mas é uma força que ele controla. É uma força que ele submete a Deus. Ele reconhece aquela força, ele percebe aquela força, né? Mas essa força, ela é submetida a Deus, a um controle dessa força, né? Virtude de quem é manso, recebe o amor, a correção, o cuidado, sem resistência. Por isso o Senhor fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que é muito diferente do passivo. O passivo, o manso tem uma disposição para escutar com tolerância, com humildade, compaixão e tem atitude, né? O passivo não tem atitude, né? Tem preguiça. O passivo, ele protela. O passivo, ele tá numa reação silenciosa, né? De rebelião, de resistência, uma apatia, que é muito diferente do manso, né? Porque o manso é alguém que está numa disposição de servir, numa disposição de atender, numa disposição de obedecer. Já o passivo não, ele tem todas essas atitudes que eu falei, né? E ele tem resistência a comandos, resistência à disciplina, resistência a cuidado. O manso não. O manso se permite ser cuidado de verdade. O manso ouve a disciplina, recebe a disciplina como amor, né? E ele não tem resistência aos comandos, ok? Então, alguém manso, que tem a mansidão, né, manifesta isso, ok, gente? Os mansos herdarão a terra. Eles são pacíficos. E essa é uma grande força, na verdade. Por isso o Senhor nos ensina a aprender com ele. Jesus era um homem extremamente forte, de uma psique fortíssima, enfim, perfeita, inteira, né? Porque a sua força não está na sua violência, né? Não está na sua rebelião, está na sua mansidão. A força de Jesus está na mansidão, na humildade, na forma como transita nas relações, servindo, né? Amando, se dispondo de uma forma aberta, né? A ser cuidado, a ser amado, a amar, ok? Ele não é armado. Eu coloquei uma frase minha aqui também. São pacíficos, mais fortes, não influenciados pelo estresse do seu entorno. Não é armado para briga, né? O manso, ele não é armado para briga, mas para o amor, para amar, né? Essa é a força do manso, né? E aí nós vamos chegar agora no domínio próprio. Falar do domínio próprio, primeiro vamos falar do domínio, né? Vocês estão aí, gente? Amém? Se vocês não tiverem, vamos... Me dê um olá, pra ver se eu tô falando sozinha aqui. Ok. Domínio, né? Falar de domínio próprio, o domínio, primeiro falando da palavra domínio, né? Influência e autoridade sobre o seu corpo e sobre si, renúncia, né? Domínio é influência e autoridade, que quando a gente fala de dominação,
quando a gente fala de domínio, a gente está falando de influência, a gente está falando de autoridade sobre algo. No caso do domínio próprio, é sobre si, né? Então, influência e autoridade que você tem sobre você mesmo, sobre o seu corpo, né? E aí inclui uma outra palavrinha que é a chamada renúncia. No domínio próprio não é possível ser exercitado o domínio próprio sem renúncia. Não é possível ser exercitado o domínio próprio sem renúncia. Para que nós conquistemos algo, é preciso renunciar a algo, né? Para que eu domine sobre algo, eu preciso renunciar sobre outro algo, ok? Então, virtude de quem deixe-se ser guiado pelo Espírito para controlar-se. De onde é a origem desse domínio? Eu preciso exercer o domínio sobre mim. Eu preciso exercer o domínio sobre mim, domínio próprio. Mas a origem do domínio vem do Espírito. E não de uma força mental, de um positivismo. Vem do Espírito. Essa é a diferença, tá? Então, eu tenho que exercer o domínio sobre mim, mas essa origem, né, vem do Espírito, ok? O como eu vou fazer isso é do Espírito. Então, a virtude de quem se deixa ser guiado por isso para controlar-se. Controla seus excessos antes que eles aconteçam. O domínio próprio tem a ver com áreas nossas, aí enquanto na mansidão, né, existe o controle sobre a força, no domínio próprio é o controle sobre a fraqueza. Cada um de nós tem áreas, né, onde nós somos fracos, onde nós cometemos excessos, ok? E aqui nós precisamos controlar esses excessos. Então, alguém que exerce o domínio próprio é alguém que controla seus excessos antes que eles aconteçam. Não é aconteceu e agora eu controlo, né? Não, é antes que eles aconteçam, eu tenho uma propensão a ir para o excesso, eu entendendo a minha fraqueza, eu exerço domínio sobre ela. Eu exerço domínio sobre ela, né? E aí entra o texto do apóstolo Paulo, quando ele diz, eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão. É preciso ter um domínio, uma disciplina, lá ele diz, um domínio, uma disciplina sobre o nosso corpo, ok? Então, controla seus excessos antes que eles aconteçam. E para isso, gente, é preciso humildade. Humildade para reconhecer nossas fraquezas e dominá-las. Aí é uma questão, porque se nós tivermos orgulho, nós não vamos ter domínio próprio, né? Porque para que a gente exerça domínio próprio, é preciso conhecer as nossas fraquezas, as nossas áreas de excessos, aonde nós vamos transbordar nos nossos limites, aonde nós estamos excedendo, aonde são as nossas vulnerabilidades. É aí que nós exercemos. É na língua? Preciso domínio próprio na língua? São as minhas palavras, a crítica, a maledicência, enfim, a comparação, enfim, você usa a sua língua de uma forma desenfreada, impulsiva, então não tem domínio próprio aí. É preciso exercer o domínio próprio aí, nessas áreas onde eu reconheço, Senhor, aqui eu não consigo, aqui eu tenho muita dificuldade, me ajuda. Então o domínio próprio se manifesta, nós precisamos, não, nem o fruto se desenvolve, exatamente, Carla. Então, humildade para conhecer suas fraquezas e dominá-las. Por exemplo, você quer comer mais, né? Uma comida está muito gostosa. Você pode comer mais. Mas se você não deve, você pode... Se você é alguém que sempre vai além e entra naquele pecado chamado glutonaria, né? Então, não tem domínio próprio. Porque quando eu excedo, eu não deveria estar fazendo, eu estou excedendo. Eu estou consumindo demais. Então, por que eu estou consumindo demais? Está faltando domínio próprio. Eu preciso desse freio, né? Então, eu quero
eu quero comer mais, mas eu vou dizer, não vou comer, mas não faço. Eu me barro, eu me paro, eu me freio, eu me impeço. A gente tem que fazer isso, né? Quero comprar além do que posso, mas não faço. Por quê? Porque existe o domínio próprio. Eu tenho freio, ok? Então eu me paro, eu me impeço para não ir além, para não exceder, para não extrapolar, para não viver uma vida de excessos, porque o excesso leva ao pecado, ok? O sexo desregrado, ok? Fora dos princípios de Deus, você pode querer, pode estar até no teu desejo, pode estar até no teu pensamento, isso. Mas pelo domínio próprio, você freia esse impulso sexual, né? É possível, porque o domínio se origina do Espírito. Então nós temos esse freio moral, que pode, e é por causa dele que nós dizemos, Senhor, isso tá bom, Senhor, isso vem a dúvida, essa dúvida sadia, né? Isso já é ação do Espírito Santo em nós, né? Então, quer sexo regrado, mas não faz, não dá ouvidos à carne e seus prazeres, né? Chama o equilíbrio e a moderação. Como que é possível isso, né? Mantendo-se no propósito. Viu, gente? Como lembra da história de Davi? Davi era num tempo de guerra, onde os reis tinham que estar na guerra. Davi estava lá no seu pátio e ali contemplando Betseba. Nasce uma cobiça, da cobiça vem o pecado e toda uma arquitetação de destruição, né? Quando nós estamos fora do propósito, é muito mais difícil que a gente exerça domínio próprio. Precisamos estar dentro do propósito de Deus, no nosso posto espiritual, focados em Deus e dizendo não ao que é ruim e excessivo. No domínio próprio, eu preciso aprender a dizer não. Para mim. Dizer não para mim, né? Frustrar a mim, frustrar a você. Você precisa dizer não a você. Você precisa dizer não ao seu impulso, ao seu pensamento, ao seu desejo desenfreado, às suas ações desequilibradas. Você precisa se impedir. Deus usa o seu corpo para você se impedir. O Espírito conta com a tua atitude para você se frear. E aí entra a oração, aí entra a adoração, aí entra a leitura da palavra, aí entra a comunhão, né? Aí entra a confissão. E tudo é uma forma de você chegar nesse lugar onde você manifesta e exercita o domínio próprio, ok? Então, como exercer? Mantendo-se no propósito. Não saia do propósito de Deus, a sua vida. Esteja no seu posto espiritual. Vigiai e orai. Focado em Deus. Diga não ao que é ruim, excessivo. Não. Tá excessivo, tá doente. Não. Tá desequilibrado. Não. Aí eu pergunta que eu faço para vocês, para quem vai ver depois, né? Você diz não pra você? De verdade? Você diz não, você se frustra? Você aguenta ser frustrado? Você aguenta ser frustrado? Né? Domina sobre si. Então, o domínio próprio. Quem domina sobre si. Aceita os limites. Freia-se. Governa os impulsos e emoções. Desejos. Impede-se. Não é governado pelas influências do seu tempo, pelos sentimentos, aparência, modismos, opinião, nem pelas pessoas. Domina a si mesmo e a sua língua. Esmurra o seu corpo, né? E reduz a escravidão, né? Aí eu lembro também da história de Caim, quando o Senhor diz, né? Quando ele está à porta ali de pecar, e o Senhor diz assim, olha, o pecado bate a porta, a ti cumpre dominá-lo. Só que ele não escuta o conselho
Quem exercita o domínio próprio aprende a escutar os bons conselhos, a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz da sanidade, da sensatez, né? Então, a nós cumpre dominar o nosso desejo, os nossos impulsos, as nossas vontades, né? A nós cumpre. Pelo Espírito, podemos frear os descontroles da alma e os apetites, né? E aí, muitas vezes, é preciso entrar com jejum, né? Oração e atitude. Jejum, oração e atitude. Amém, gente? Dizer não a si, aos seus impulsos nocivos, né? A buscar o equilíbrio, né? Domínio, ter domínio sobre... A gente quer tanto domínio, né? Os homens, né? A terra, né? Quer tanto dominar as coisas, dominar pessoas, não. Domine suas escolhas, domine o seu corpo, domine os seus sentimentos, domine suas emoções. Tá demais, né? Tá precisando do equilíbrio, da moderação, domínio próprio. Nós temos isso dentro de nós, nós podemos frear. Amém, gente? Apetites, olha, eu coloquei algumas escolhas, algumas áreas aí, né, que precisam ser dominadas. Nossos apetites, né, tanto físicos como biológicos, como emocionais, né, sociais, enfim, os apetites que estão diante de você. Tem apetite de quê, né? Sua língua, tempo, sexual, emoções, consumo excessivo. Diga não, frustre-se. Queremos exercitar o domínio próprio, nós precisamos dizer não. E dar conta desse não. Sustentar esse não. Amém, gente? Diga não aos seus impulsos, né? Diga não aos excessos. Frustre-se. É preciso aguentar ser frustrado, passar falta. Frustre-se. Tá excessivo, tá relacionando demais, é muita gente, é muita vida social. Se frustra, sabe? Se refreia. Menos contato, mais solitude. Tá excessivo. Se você é alguém solteiro e aí tá aí na busca e com problemas aí na área sexual, apetite desordenado, isso não é de Deus, isso é maligno, precisa do domínio próprio. Precisa do domínio próprio. E isso só vai vir se você estiver na dependência de Deus. Para isso, os outros 3 lá são muito importantes: fidelidade, mansidão, né? E aí a gente consegue o domínio próprio, amém? Então é preciso dizer não a si, dizer assim: eu aguento, não, eu aguento passar necessidade, eu aguento passar isso, porque isso não vai me fazer bem, porque isso vai resultar em algo ruim, né? Então, freie-se. Se você é uma pessoa que não tem freios, que não se limita, né? Você não cresce. Você está sempre se arruinando, se autodestruindo. Por isso que o Senhor nos deu o domínio próprio, né? Foi por isso que Deus nos deu o domínio próprio. Amém, gente? Para que a gente possa ser construído, para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. Quem não se domina, não pode pensar em exercer nada de liderança. Não consegue se frear. Como vai exercer liderança em alguma área? Né? É uma coisa complicada isso aqui, viu, gente? Então, a gente precisa, cada um tem suas áreas de fragilidades, onde elas estão desequilibradas e precisam de moderação, de freio. E nós precisamos aí, então, conhecer essas áreas. Cada um dentro dela diz: nessa área aqui eu preciso exercitar o domínio próprio. Isso aqui tá sem freio, isso aqui tá desequilibrado, isso aqui tá excessivo, né? Você fala demais, excessivo, cadê o freio, né? Aí Provérbios, eu vou ler aqui agora alguns textos de Provérbios, né? Diz o seguinte: Provérbios 23... 20 a 21 diz o seguinte, gente: na casa do sábio há riquezas,
poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, cadê meu óculos? Engole tudo o que pode num instante. Quem busca retidão e amor leal terá vida longa e será tratado com respeito e justiça. Agora vamos lá, Provérbios 10, 19. Provérbios 10, 19, diz o seguinte: quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas o insensato morre por falta de juízo. Então, a gente precisa usar as nossas palavras, porque a língua do justo é prata da melhor qualidade, né? E alimenta muitas pessoas, ok? Mas aquele que fala demais, o pecado está presente, né? Isso é uma verdade. Porque não há um pensamento sobre a insensatez, a imprudência, né? A ego, tantas outras coisas, né, gente? Então, Efésios 4, 26 a 27, pra gente encerrar aqui, gente. Sejam bem-vindos quem tá entrando aí, já tá, gente? A gente tá chegando no final, mas depois vocês podem acompanhar quando eu baixar lá no YouTube, ok? 4, 26, 27. Estremecei de ira, mas não pequeis. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. O excesso dá lugar ao diabo. Aqui fala, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Então, antes que o sol se ponha, resolva as questões da alma, resolva as questões da ofensa, da injustiça. Antes que isso se estabeleça, que o inimigo tenha onde plantar e onde fazer o mal, e onde enraizar dentro de você. E aí, para isso, a gente precisa tratar dessa questão do domínio próprio. Nós temos, você se ressente rápido, tá desenfreado. Por quê? Tá melindrado, a alma tá ferida, a alma precisa ser tratada, ok? Então, não dê lugar ao diabo. Quem vive no excesso, quem vive, não se freia, quem não diz não a si, quem não renuncia, né, desejos que vão te levar para a ruína, para o fracasso, para a dor, né, para as feridas, que não se freia, vai se arruinar. Mas vai se arruinar porque escolheu se arruinar. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós temos o fruto do Espírito que nos guia. Então, são áreas, né? Se é na financeira, se é sexual, se é emocional, se é do consumo, se é do seu tempo, né? Se é relacional, seja onde for. O Senhor, se você está num relacionamento com o Senhor, Ele vai te guiar até que você consiga exercitar o domínio e se frear. Mas você precisa, por fé, crer, por fé se impedir, por fé dizer não, por fé renunciar. Renunciar, mas eu gosto mesmo, eu gosto de fazer o que eu bem quero. Isso vai levar à ruína, né? Isso vai levar à ruína. É preciso dominar esses impulsos desgovernados. Primitivos, muitas vezes, né? E que nascem de muita carência. A carência, ela é uma propagadora, né, de excessos. Então, se você não tratar a carência, você vai ser uma pessoa com tendências a viver nos excessos, né? Então, todas as vezes que nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver que todos esses homens foram trabalhados no seu caráter, né? E apresentavam essas virtudes. A mansidão, a fidelidade que a gente está tratando hoje, né? E o domínio próprio. Pessoas que se freavam, ou que se não se freavam, aprenderam a se frear na jornada com Deus. Aprenderam a dizer não a si mesmo e a sua vontade. Para serem aprovados, né? Para a missão. Nós somos aprovados por Deus no sentido de identidade. Deus nos ama, Deus nos aceita. Mas para aquilo, propósito de Deus, aí já é diferente. Para Deus confiar a nós
algo para fazer, precisamos ser aprovados no nosso caráter. Então aí a gente precisa sim da manifestação da fidelidade, que eu acho que é uma das virtudes mais importantes, para que a gente possa servir ao Senhor, né? E servir e estar nas relações, né? Mansidão e o domínio próprio. Então você pode sim se frustrar. O desejo de agradar a Deus e de frear os nossos impulsos já é uma ação do Espírito Santo em nós. Se você tem o desejo de agradar a Deus e de frear os seus impulsos, entenda que isso não nasceu de você, isso originou-se lá no Espírito. Então, permaneça nisso que você está sentindo e ouvindo, nesse desejo, e interrompa aquilo que você pode interromper. Comece a dominar-se. Comece a dominar o seu corpo, os seus apetites. Comece a exercitar isso pela fé. Usando a palavra, orando em todo o tempo, vigiando, né? Jejuando, né? Para matar a carne. Em nome de Jesus. Amém, gente? E aí eu vou terminar com essa frase. A fidelidade de Deus nos ajuda a ter domínio próprio. Entender isso, a fidelidade de Deus nos ajuda a ter domínio próprio. Quando nós somos fiéis a Deus, nós podemos ser fiéis a nós mesmos. Nós podemos interromper a autodestruição, porque o excesso de qualquer coisa, seja o consumo, seja sexual, seja emocional, relacional, seja financeiro, consumo de qualquer coisa excessiva, né, vai nos levar à ruína. Então, nós precisamos entender que porque eu sou fiel a Deus, eu vou exercitar o domínio próprio. Porque quando eu não exercito o domínio próprio, na verdade, eu também estou sendo infiel a Deus. Porque Deus nos deu o nosso corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. E Ele nos deu a capacidade de governar sobre esse corpo, pelo Espírito. Então, a fidelidade de Deus nos ajuda a ter o domínio próprio. A origem desse controle vem de Deus e não do homem. A origem desse controle vem de Deus e não do homem. Amém, gente? Então, eu quero encerrar, né, hoje falando disso, dessas três virtudes do fruto do Espírito e a importância de uma vida de caráter, né? Porque o mais importante é isso, a gente manifestar a imagem e semelhança de Cristo nas relações. Quando a gente fala do fruto, a gente está falando da capacidade de relacionar. A gente está falando de uma inteligência que Deus nos deu, espiritual, que é o fruto do Espírito, para a gente lidar nas relações de uma forma sábia, né? Então, nós temos isso dentro de nós. Muitas vezes não escolhemos o fruto do Espírito, mas nós temos isso dentro de nós, amém? Para nos frear, para sermos mansos, ensináveis, tratáveis e para sermos fiéis, né? Fiéis. Não é só não trair, né? É ir até o fim. É aguentar o rojão das coisas que Deus nos coloca. E chegar honrando o Senhor, glorificando o Senhor em tudo nas nossas vidas. E assim também se manifestando nos nossos relacionamentos. Ok? Então, vamos orar só para encerrar. Pai, nós abençoamos essa live, abençoamos aqueles que passaram por aqui, aqueles que se alimentaram dessa porção. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus. Abençoa também aqueles que verão lá na frente, no YouTube. Senhor Deus, também o Senhor esteja sobre eles, ensinando, trazendo luz e entendimento. Assim nós te agradecemos, assim nós te louvamos e assim nós te adoramos. Em nome de Jesus. Entregamos essa série ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, até a próxima. Não sei se a gente... qual a próxima que a gente vai ter, mas em breve a gente vai saber aí. E que Deus nos abençoe e a gente possa permanecer trazendo a vontade de Deus pela sua palavra. Amém, queridos? Um beijo no coração. Até a próxima.